Bora te atualizar também sobre Dória, zagueiro que está em negociações com clubes brasileiros. Ele foi oferecido ao Corinthians. E fala também da grana bloqueada do Corinthians. A Caixa pegou metade do dinheiro vindo do prêmio da Copa do Brasil. Vou te dar todos os detalhes nesse vídeo. Tem ainda informações sobre o Vasco da Gama, mais perto de se acertar com o patrocínio que tentou o Corinthians, as últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre a Copa São Paulo de Juniores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a Copa São Paulo de Juniores, maior competição de futebol de base do Brasil, começa nessa sexta-feira. São 128 clubes divididos em 32 grupos. Os dois primeiros colocados de cada fase passam para o mata-mata e a partir daí, jogo único para decidir quem chega à grande decisão em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, partida marcada pro Pacaembu. Só para lembrar que nessa sexta-feira teremos 6 jogos em 3 cidades diferentes, com destaques para Grêmio, Sport, Curitiba e Mirassol, que estarão em campo. Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Juniores, são 11 taças. Fluminense, Internacional e São Paulo têm 5 títulos cada e aparecem como os segundos maiores campeões. Flamengo com 4, Atlético Mineiro com 3 e Santos também 3 taças se juntam aos demais na galeria de principais vencedores. Só para lembrar que o São Paulo venceu a edição do ano passado da Copa São Paulo de Juniores, batendo o Corinthians na grande decisão por 3-2. Depois de fracassar na tentativa de virar patrocinadora master do Corinthians, a Responsa Gaming está perto de fechar com o Vasco da Gama. Operação que vai girar na casa dos 70 milhões de reais. E a Energia Bet, uma das 2 empresas licenciadas pela Responsa Gaming, é quem deve ter seu nome estampado no uniforme Cruz Maltino. Negociações em estágio avançado. Além dos 70 milhões de reais fixos por ano, o Vasco ainda vai ter direito a mais 10 milhões de reais, que vão ser divididos entre ações de marketing e bônus. Importante registrar que a Responsa Gaming tem 1 ano e meio no mercado. Foi exatamente por conta disso e dos valores oferecidos ao Corinthians sem garantias bancárias que o Timão, por conta também de uma sugestão do compliance, preferiu permanecer com a Esportes da Sorte. A oferta para o Corinthians era de 180 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse contrato ultrapassaria os 240 milhões de reais. Já o acordo com o Vasco, bem menor, de 70 milhões fixos mais 10 milhões de reais por temporada. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma notícia ruim. Agora ligada à Caixa, sua parceira no financiamento da Neoquímica Arena. Você vai lembrar que o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, teve direito a 77 milhões de reais, certo? Porém, apenas 69 milhões de reais foram depositados. Cerca de 8 milhões foram perdidos por conta de impostos. Só que a Caixa bloqueou 50% desse valor devido a juros do financiamento da Neoquímica Arena. Corinthians e Caixa têm brigado há bastante tempo por conta dessa grana do financiamento do estádio. Por conta disso, sobrou ao Corinthians o dinheiro suficiente apenas para quitar o prêmio prometido aos atletas. Corinthians prometeu aos jogadores que, em caso de título, pagaria 34 milhões de reais. Nem Memphis Depay está contemplado na pouca grana que sobrou. O Memphis tem direito a 5 milhões de reais, que nada tem a ver com esses 34 milhões de reais que eu citei. O contrato do Memphis prevê pagamento de 4 milhões 725 mil reais livres de impostos por cada título conquistado. Então, com esse bloqueio da Caixa, o Corinthians não tem dinheiro nem para fazer a quitação do prêmio do Memphis, com um detalhe importante: o Corinthians já deve cerca de 23 milhões de reais ao atacante holandês. E contava com a grana da Copa do Brasil para zerar pendências com o elenco e também para resolver uma série de outras contas emergenciais. O que o Corinthians está fazendo? Está tentando convencer a Caixa, por meio dos seus dirigentes, a abrirem mão desse bloqueio, para que o Corinthians pudesse resolver esses problemas internos, incluindo o transfer ban, que impede o Timão de registrar novos atletas. Essa é a grande prioridade do presidente Osmar Stabile para o início dessa temporada. Quero contar agora que o zagueiro Dória, brasileiro de 31 anos de idade, que está rescindindo seu contrato no Atlas do México, foi sugerido a Marcelo Paz e a diretoria corintiana. Dória tem conversas avançadas com o Internacional, embora o martelo ainda não tenha sido batido. Dória também conversou com o São Paulo e com o Fluminense. Hoje, a operação mais provável é com o Colorado. Repito, ainda sem acordo. Foi por isso que existiu a sugestão em relação ao Corinthians, até porque o Timão busca 1 ou 2 defensores.
a interpretação do departamento de futebol é que nem Kaká, nem Félix Torres passam a confiança necessária. O problema é que o Corinthians gostaria de negociar esses dois atletas antes de buscar novos reforços. A preocupação é, com a necessidade de reduzir custos, você traz o Dória, jogador com salário alto, e não consegue se livrar nem do Félix Torres nem do Kaká. O Félix ganha na casa dos 750 mil reais por mês, o Kaká ganha outros 500 mil mensais. No México, o Dória fatura 950 mil mês. Ele já topou rescindir seu contrato de forma amigável e sabe que vai precisar ganhar menos para retornar ao Brasil. As tratativas com o Internacional são por cifras bem inferiores. Diante desse cenário, a tendência é que, apesar de gostar do Dória e entender que ele poderia ser titular, formando talvez dupla de zaga com o Gustavo Henrique, a tendência é que o Corinthians abra mão dessa possibilidade. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians vai repassar à Caixa os 2.900.000 reais que está recebendo da Prefeitura de São Paulo pelo aluguel da Neoquímica Arena para uma virada do ano, né, de 2025 para 2026. O estádio foi alugado para uma igreja e por conta de todas as dificuldades financeiras do Corinthians relacionadas ao financiamento do estádio, é a Caixa quem vai ficar com esse dinheiro. Bora falar agora sobre um volante do Fortaleza na mira do Corinthians. Com detalhe importante, participação efetiva de Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Marcelo Paz, que era o CEO do Fortaleza até a semana passada, sugeriu Pierre e contou com a aprovação de Dorival Júnior, mas o volante que foi destaque no Campeonato Brasileiro e está sendo comprado pelo Fortaleza junto ao Tombense por 4 milhões de reais, dificilmente será reforço alvinegro. É que o Fortaleza o comprou sonhando em vender o atleta para o futebol europeu e propostas do exterior não devem demorar a aparecer. Com todos os problemas financeiros do Corinthians, a prioridade do Timão nesse momento é de adquirir atletas livres ou sem contrato, ou que chegariam praticamente de graça. Não é o caso do Pierre. O investimento vai precisar ser superior a 6, 8, talvez até 10 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Papelim, que é homem forte do futebol do Fortaleza, e ele assegurou que não há nenhuma intenção em fazer negócio com o Pierre com outro clube brasileiro. Só para completar, registrar que Marcelo Paz não chegará sozinho ao Timão, ele está trazendo dois braços direitos dele dos tempos de Fortaleza. Thiago Aires, que cuidava da operação dos jogos do Fortaleza no Castelão, e Júlio Manso, que é tratado no mercado como o melhor supervisor de futebol do país. Ambos aceitaram o convite do Marcelo Paz e estarão ao lado dele no Corinthians. Júlio Manso cuida de toda a logística de viagens, contratos com o CBF, TMS, entre outras questões. O Thiago fica com toda aquela responsabilidade extremamente chata, de problemas com estádio, ingressos, catraca, camarotes, enfim, aquele emprego onde não faltam problemas e perturbações. Hora de falar sobre o Corinthians. Michael, atacante do Flamengo, foi oferecido ao Fla. Rubro-negro busca interessados no Michael, mas essa procura tem sido complicada. Há dois motivos que tornam o negócio mais difícil. Primeiro, seu salário de 1,5 milhão de reais por mês. Depois, o Flamengo exige uma compensação financeira para negociá-lo. Pois bem, onde é que o Corinthians entra nessa história? O nome do Michael foi sugerido ao Corinthians, que gostou. Há dentro do clube a percepção de que o Michael pode ser esse atacante de velocidade que falta no elenco. Dorival Júnior é um entusiasta da ideia. Agora, o Flamengo e o Corinthians tentam chegar a um acordo. Ele viria por empréstimo ou em definitivo? Que compensação financeira o Corinthians ofereceria? O Michael topa reduzir um pouco o seu salário? Vale a lembrança de que o atacante está completamente fora dos planos do treinador Felipe Luiz. Desde 15 de novembro, o Michael jogou apenas uma partida, aquele jogo contra o Mirassol, a última rodada do Campeonato Brasileiro, em que nem o Felipe Luiz participou. O time principal do Flamengo já havia viajado para o Catar e aí entraram em campo atletas do Sub-20 e alguns poucos reforços, entre eles o Michael. Ainda assim, o atacante disputou na temporada passada 31 partidas com 2 gols e 4 assistências. A prioridade no Corinthians hoje é encontrar um zagueiro, um lateral direito, mais um meio-campista e 2 jogadores de velocidade. Há a percepção de que faltam atletas de lado do campo, especialmente depois das saídas de Thales Magno e também Angel Romero. A preocupação em relação ao ataque se tornou ainda maior.
Fala rapaziada, chegando aqui com mais um giro de notícias do Corinthians nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro, com muita atualização do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala do Timão, então peço humildemente para vocês deixar o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, ativando também o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do Coringão. Combinado, rapaziada? Que for querer assistir o Paulistão, vai na Wallplay, cara. A Wallplay está com promoção, tá com desconto incríveis. E aí o precinho tá legal, hein? Tá legal, hein? Você não vai perder nada dos jogos do Corinthians que estiver passando aí. Então, rapaziada, peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E até o próximo vídeo. Fui!